convido você a ficar de pé em reverência à palavra de Deus que será lida. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 e nós vamos ler até o versículo 7. Gênesis capítulo 15 até o verso 7. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Pai, cremos na tua palavra, estamos diante dela e te pedimos nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir esta manhã. Que a tua palavra seja o nosso alimento, Pai. Que ela possa, Deus, ministrar a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades espirituais. Que ela nos fortaleça a fé e que ela mude a nossa vida. Para isso, estamos aqui para ouvir a tua voz. Não viemos a este lugar ouvir os homens com suas doutrinas, com suas filosofias, mas a palavra que procede do Senhor. E para isso também eu entrego a minha vida a ti, te pedindo graça, misericórdia e a unção do Espírito Santo, que ela esteja sobre mim, que eu possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, esse é um texto muito conhecido, em que Deus faz aqui uma promessa, faz uma aliança com Abraão, ainda chamado de Abrão nesse texto, né? Mais tarde o seu nome será alterado, mas o que a Bíblia está narrando é a aliança de Deus com Abrão, aquilo que o Senhor está prometendo a ele, através desta aliança. Promete a ele uma grande descendência e também uma terra como possessão, como herança. E aí, queridos, o que isso tem a ver conosco hoje, com a igreja? Muitas coisas, porque nós também temos uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com o Senhor? Deus fez conosco uma aliança. E quando nós fazemos uma aliança com Deus, esta aliança sempre é acompanhada de promessas, como foi o caso de Abraão. Deus fez a aliança com ele, deu a ele a promessa da descendência e a promessa da terra que ele iria habitar. E pelo sangue de Jesus, nós fizemos também uma aliança com Deus, como a Bíblia nos diz, e recebemos também nesse momento as suas promessas, a promessa de vida eterna. E aí então o apóstolo Paulo, mais tarde no Novo Testamento, no texto que está em Gálatas, que eu quero ler com você, no capítulo número 3, no versículo 29, ele diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha a ligação que Paulo faz aqui. Ele diz que nós tornamos-nos herdeiros, se nós estamos em Cristo, da mesma promessa. A mesma promessa feita lá atrás a Abraão, hoje nós também somos herdeiros desta promessa. E isso então nos faz uma reflexão. Veja o que diz a Bíblia também em Isaías,
Vamos ler Isaías capítulo 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Veja, nesse texto, Deus chama Abraão de seu amigo, se referindo a esta descendência que já era a prova da sua promessa, da concretização da promessa. Deus o chama de amigo. E o que isso tem a ver conosco? Olhando agora para o Novo Testamento, em João, no capítulo 13, vamos ler o que a Bíblia nos diz também neste capítulo. Jesus está falando, João 15, 13. Ninguém tem amor maior, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de quem? Dos seus amigos. Jesus deu a sua vida em favor dos seus amigos. Quem são esses amigos? Somos nós. Abraão foi amigo de Deus. Hoje nós somos chamados por Deus de amigos. Nos aproxima para esta amizade. Ele nos chama desta forma. Mas há uma observação, versículo 15 de João 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Assim Jesus se referiu aos seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui essa manhã? Assim Jesus se refere a nós. Nos chamo de amigos porque eu revelo a vocês a minha palavra, revelo a vocês a minha vontade, revelo a vocês os meus planos, como Deus fez a Abraão, revelando a ele a descendência que viria a partir dele como cumprimento da promessa feita lá atrás no texto que nós lemos. Só que há uma observação que não pode deixar de ser feita. Veja, no mesmo texto, em João capítulo 15, nós lemos o versículo 13 e lemos o versículo 15, mas pulamos o 14. O que está escrito no 14? Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Veja, é uma amizade, sim, porque Deus trata conosco desta forma, mas é uma amizade que requer de nós um compromisso. E Jesus é bem claro ao dizer que aquilo que nos torna de fato seus amigos também é a obediência que temos a Ele. E assim ele se refere aos seus discípulos: vocês são meus amigos, mas há um porém, se fazeis o que eu vos mando. Então essa é a nossa condição, não apenas servos, mas amigos. Mas isso não significa que não precisamos obedecer aquilo que o Senhor Jesus também nos diz. Assim como Abraão, chamado por Deus para uma aliança, teve também que obedecer. Saia da tua terra, saia da tua parentela e vá para onde eu estou te mandando. Isso é um ato também de obediência e por isso ele foi chamado amigo de Deus. Hoje nós somos amigos, isso é um privilégio. Mas há uma responsabilidade, e a responsabilidade é a obediência. Nos foi ordenado crer, e nós precisamos acreditar, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso fazer qualquer coisa para Deus, mas se eu não acreditar, é impossível. E a Bíblia diz que essa nossa ligação com Abraão, como eu falei aqui no domingo passado à noite, ela vem do fato de que nós cremos em Deus, assim como Abraão também creu. E porque ele creu, ele recebeu a justiça pela fé. Nós também fomos justificados pela nossa fé, pelo fato de termos crido em Deus. Então a Bíblia se refere a Abraão como nosso pai na fé, como exemplo. Então, dentre as obediências que Deus requer de nós, a mais importante é a crer. Crer é essencial, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se somos herdeiros, como diz a Bíblia, da mesma promessa feita a Abraão, essa palavra, ela é para nós.
E aquilo que Abraão fez deve nos servir de exemplo. Como a Bíblia diz, é o pai na fé, e nós podemos olhar para ele para trazer exemplos para a nossa vida hoje, como cristãos, como aquele que crê, como aquele que é amigo de Deus, está debaixo das mesmas promessas e tem uma missão pela frente. Voltando ao texto, lá em Gênesis capítulo 15, aonde começamos esta mensagem, vamos olhar para os passos de fé que deu Abraão nesse chamado feito por Deus a ele. Veja, primeiramente diz o versículo 1 do capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. O teu prêmio será grande, Abraão, mas você não pode ter medo, porque eu sou o teu escudo. Essa palavra a Abraão, ela é para mim, ela é para você. Você tem o escudo de Deus, você tem a proteção de Deus, você não tem só a promessa, mas você tem a proteção, você tem o escudo. E veja o que a Bíblia está dizendo, que Deus tem esse escudo e eu então não preciso temer, porque há um prêmio também para nós, há um galardão prometido, há uma promessa feita, nós caminhamos para esta promessa, para a concretização destas promessas, mas no meio da caminhada eu não posso dar espaço para o medo na minha vida. A palavra de Deus diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. E a razão de eu não precisar temer é porque eu tenho um escudo. E esse escudo é Deus. É aquele que está entre mim e os inimigos. Aquele que está entre mim e as ameaças e os perigos. Então não há por que temer. E essa promessa feita a Abraão, como disse e repito, ela se serve também para nós, porque somos herdeiros, segundo disse o apóstolo Paulo. Outra observação está no versículo 5 desse texto, aonde está escrito: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Aqui Deus está dizendo a Abraão para que ele tome uma atitude. Olhe para o céu. Trazendo isto simbolicamente para nós, Deus está nos falando: olhe para cima, olhe para o alto. O apóstolo Paulo também disse isto, que nós devemos olhar para o alto, que os nossos olhos têm que estar nas coisas lá de cima. Você já leu isso na Bíblia? Por quê? Porque as que são aqui da terra, elas trazem medo, trazem preocupação, trazem angústia para o coração, elas querem minar a nossa fé. Mas se eu quero ter fé como teve Abraão, se eu quero ter a fé que é a única coisa que agrada a Deus, meus olhos têm que estar lá no alto. E Deus diz a Abraão: olhe para o céu, conte as estrelas. Será que você pode e você consegue imaginar a visão que Abraão teve naquele momento, irmãos? Aqui no Rio você olha para o céu, você nem vê estrela, né? Mas quando você está lá no mato e você olha para o céu e não tem luz nenhuma, você já teve essa visão? Alguém já teve essa experiência aqui? Que coisa tremenda, não é? Aquele céu cheio de estrelas. Imagina naquele tempo de Abraão, o que ele viu quando olhou para o alto, a imensidão, a beleza do que ele viu, quando ele contemplou, quando obedeceu a Deus olhando para o alto. E veja, às vezes a gente tem dificuldade em crer nas promessas de Deus. Às vezes a nossa fé fica embarreirada, porque a gente está olhando rasteiramente. Então Deus diz a Abraão: olha para cima, porque é do alto que vem o teu socorro. Olha para cima, porque é do céu que vem as bênçãos que eu tenho para você. E veja, essa dúvida que eu posso ter, essa dificuldade que eu posso ter em crer na promessa, ela será dissipada quando eu olhar para cima. Veja, quando a gente lê o texto, do verso 2 ao verso 4, são as argumentações de Abraão com Deus, em que ele diz: Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer?
Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Até aqui Abraão manifesta a dúvida. Até aqui Abraão manifesta a dificuldade em crer na promessa. A promessa é feita no primeiro versículo, mas nos seguintes ele está olhando para a realidade. Ele está olhando para a casa dele, ele está olhando para o corpo dele, ele está olhando para as circunstâncias dele e está dizendo: Deus, tem muita dificuldade aí para que essa promessa se cumpra. Isso às vezes a gente faz também, não faz? Fala sério. Às vezes você olha também e diz: está difícil, essa promessa aí, Senhor, está complicada. Aí Deus diz a Abraão: Abraão, olha para o alto. Talvez Deus esteja dizendo para você aqui: olha para o alto. Olhe para o alto, o meu socorro vem do Senhor. Você já leu isso na Bíblia? Olhe para o alto, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. E é lá que você tem que colocar os seus olhos, não aqui na terra, não nas coisas aqui que estão cercando você, não nas dificuldades, nas barreiras, nos impedimentos. Há uma promessa para se cumprir na sua vida e você está argumentando, igual Abraão naquele início, né, dizendo: mas não tem ninguém, é só o meu servo, eu sou velho, minha esposa não dá. E assim a gente fica argumentando. Até que a gente olha para o alto, porque Deus mandou, e aí eu olho para o alto, e aí eu consigo crer, porque o meu socorro vem do Senhor. Aquele que cumpre as promessas é aquele que fez as promessas, e Ele está no alto, e é para Ele que eu preciso olhar. Eu preciso ter meus olhos em Deus. Veja, a Bíblia nos ensina também, em João, capítulo número 4, no versículo número 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus está falando aos discípulos que eles precisam erguer os olhos, porque com os olhos aqui na terra a gente tem uma visão limitada, a gente tem uma visão de tempo limitada, e aí ele diz: erga os olhos e você vai ver uma outra realidade. Erga os olhos e você vai ver a realidade que Deus tem. Deus já sabia o que faria na vida de Abraão, mas ele ainda tinha dificuldade em crer nesse momento por causa das circunstâncias para onde ele estava olhando naquela hora. O texto continua lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 6. E aí no versículo 6, olha como as coisas mudam para Abraão. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para justiça. Mas ele só crê depois que ele olha para o alto. Depois que ele vê aquela imensidão de estrelas. Depois que ele contempla a grandeza de Deus. Porque ele atribui a Deus a criação daquilo tudo que seus olhos viam naquele momento. E ele diz: se Deus é capaz de criar isso tudo, Ele não é capaz de me dar uma descendência? Contra tudo e contra todos, contra a realidade que eu vejo, o Deus que fez isso tudo não é capaz de fazer muito mais do que eu imagino? Essa visão, irmãos, talvez falte na gente. A visão da grandeza de Deus, a visão das possibilidades que são inúmeras. Não dá para limitar o que Deus pode fazer. E depois que Abraão então olha para isso, aí ele crê, porque ele tem um aspecto de comparação. Ele compara o que Deus fez com aquilo que ele pode fazer. E ele acredita, e a Bíblia diz que então esta fé lhe foi imputada como justiça. Como eu disse aqui domingo passado à noite, o padrão de Deus para a salvação sempre foi a fé, nunca as obras, mesmo no Antigo Testamento. Abraão é justificado pela sua fé, não porque ele fez alguma coisa, mas porque ele creu em Deus. E é exatamente assim que Deus continua justificando o homem, por aquilo que ele crê. E à medida que Abraão contava aquelas estrelas, ou pelo menos tentava, né, como disse Deus, se é que o podes, conta as estrelas. E à medida que ele contemplava aquela maravilha, ele ia crendo. A fé
ia nascendo no seu coração. Essa fé é a fé que agrada a Deus. Contra tudo, contra todos, contra as circunstâncias, contra as evidências, contra aquilo que eu vejo, mas eu creio. E eu vou crendo, e à medida que ele contemplava, ele cria apesar das circunstâncias. O apóstolo Paulo fala disso no texto em Romanos, no capítulo 4, que eu quero ler contigo, do verso 17 ao verso 21 de Romanos capítulo 4. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele do qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É o teu Deus este? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Mas toda essa convicção, ela só veio quando ele olhou para o alto. Ela só chegou ao coração dele quando ele começou a contar aquelas estrelas. E aí, como diz Paulo, lembrando disso tanto tempo depois e nos deixando como exemplo de fé, ele diz: ele não levou em conta a realidade, porque a realidade era um homem de 100 anos com uma mulher também envelhecida. A realidade era contra a ciência, a realidade era contra as evidências, e ele não leva nada disso em conta, mas ele apenas crê somente. Foi o que Jesus disse àquele homem que iria perder a sua filha, porque já tinha dado como morta. O que Jesus disse: não se importe com as notícias, creia somente. O que é preciso fazer, irmãos, é crer. Abraão é o pai na fé, porque eu tenho que ter a mesma fé que ele teve. Uma fé contra circunstâncias, uma fé contra ciência, uma fé contra constatações, mas uma fé absoluta, como Paulo aqui ele enfatiza. Não duvidou por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A fé dá glória a Deus, por isso que Deus quer é ser crido. Não há nada que dê mais glória a Deus do que você acreditar nele. Eu acredito, e é isso que dá glória a Deus. Não é servir a Deus não é necessariamente glória para ele, mas dar fé, credibilidade, é isso que dá glória a Deus. E diz a Bíblia, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a promessa. A fé, segundo o autor de Hebreus, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu olho para mim e não vejo condição alguma de gerar, é o que ele fazia naquele momento. Eu olho para a minha realidade, da minha esposa, e não vejo condição de que isso aconteça. Mas quando eu creio em Deus, eu tenho convicção, eu tenho plena certeza de que de alguma forma que eu não conheço, não sei, Ele fará o que está prometendo. Fé é isso. Fé não é uma vaga esperança numa possibilidade que venha acontecer. Fé não é um pensamento positivo. Fé é uma convicção. Eu não sei como, mas eu sei que Ele vai fazer. É assim que Abraão creu em Deus, e foi desta forma que a sua fé o justificou. Porque eu posso ver aquilo que não existe, e eu só consigo fazer isso pela definição de fé lá de Hebreus 11:1. Eu acredito no que eu não vejo. Eu acredito em coisas que meus olhos não conseguem compreender. Convicção do que eu espero, certeza do que eu espero e convicção daquilo que não vejo. E quando cremos desta maneira, aí é o que agradamos a Deus. E é nessa hora que as coisas acontecem. Eu deixo para você um texto em Marcos capítulo 9, no versículo 23.
Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. O que é impossível? Tudo é impossível para quem não acredita. Mas para quem crê, tudo é possível. Porque eu creio no Deus do impossível. Então eu creio, Ele pode transformar um corpo morto em algo vivo. Ele pode tirar a minha debilidade e me tornar um instrumento de bênção. Quem crê não tem limites. Tudo é possível ao que crê. Em Marcos, ainda no capítulo 11, um pouquinho adiante, no versículo número 24, está escrito: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. A fé está sempre presente, porque é a única coisa que de fato agrada a Deus. E sem ela é impossível agradá-lo. Mas ele disse: quando orar, ore com fé. Quando orar, ore crendo. Quando se relacionar com Deus, creia que Ele é capaz de fazer tudo aquilo que você não imagina ser possível, como Abraão no início. Olhando para a sua idade da sua esposa, não via solução, mas quando olhou para o alto, olhou para Deus, ele então creu de que Deus era poderoso para fazer aquilo que seus olhos se recusavam a crer. E muito mais ele pôde contemplar na presença de Deus. E toda a promessa se cumpriu na sua vida. Voltando lá ao texto, queridos, em Gênesis, no capítulo número 15, aonde estávamos lendo, a Bíblia ainda diz no versículo 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Olha o que fez Abraão nesse episódio com Deus. Primeiramente, ele creu que Deus era o escudo dele, creu que ele não precisava ter medo de nada. Em segundo lugar, ele olhou para cima e contemplou a grandeza de Deus. Depois ele creu na realização das suas promessas. Creu à medida que via a sua grandeza. E no final, ele recebeu a sua herança. Primeiro eu creio, para depois eu receber. O que as pessoas hoje querem? Eu quero primeiro receber, para depois crer. Eu primeiro quero ter, para depois crer. Eu preciso crer sem ver. Foi essa a fé que Jesus elogiou. A fé daquele que não viu, mas creu. Quando Jesus repreende Tomé, ele fala nesses termos: Tomé, porque você me viu, você creu. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Feliz aquele que não precisa ver para acreditar. Porque esse é o padrão de Deus. E Abraão vai receber a promessa feita por Deus, quando diz aqui no verso 7, te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra. Esta é a promessa, e ela vai se concretizar. A herança prometida vai se concretizar. Nada vai impedir aquilo que Deus prometeu. Então essa é a consequência da fé. Não posso inverter essa ordem. Primeiro eu creio, para depois se realizar a promessa. Primeiro eu confio, eu acredito, para depois receber a herança. Não é receber a herança para depois então, agora eu creio. Não é assim que funciona. Essa é a consequência da nossa fé. E a Bíblia diz que Deus tem uma terra boa para nós. Nós somos herdeiros, segundo Paulo disse, eu li contigo lá em Gálatas, das mesmas promessas. Talvez você não tenha uma Canaã física para receber, mas você tem promessas também feitas por Deus que vão se cumprir na sua vida, desde que você creia, desde que você acredite, tenha convicção, tenha certeza, não tenha medo no teu coração. Receba o escudo de Deus, Ele é teu escudo, a tua fortaleza. Apenas confie, apenas acredite.
E aí eu posso dizer, Deus tem uma boa terra para mim, veja como era a terra de Israel. Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 10. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre esta promessa. Deuteronômio 8, do verso 7 a 10. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Eu acho que Abraão não tinha nem ideia de como seria essa terra. Nem ideia, mas sabia que era bom. Talvez a gente não tenha nem ideia do que Deus tem preparado para nós. Mas a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tinha essa terra, você viu a descrição da terra? Para Israel, promessa feita a Abraão lá atrás, e essa terra se cumpre e é entregue, mas é conquistada. Isso tudo acontece de verdade. Agora imagina o que Deus tem preparado para nós, herdeiros da mesma promessa, mas que precisamos ter a mesma fé. A promessa é até superior, mas a fé tem que ser igual, irmãos. Eu não posso chamar Abraão de meu pai na fé se eu não tenho a fé de Abraão. E você viu que isso foi imputado a ele porque ele creu na promessa da herança e da terra. E depois, quando ele é provado e Isaac lhe é requerido, ele entrega Isaac sem vacilar. Porque é um homem que crê e sabe que não são as circunstâncias, não é o que ele vê. E quando é perguntado, aonde está o sacrifício? Aonde está o holocausto? Ele diz, Deus proverá para si. E ele faz o que tem que fazer, porque ele crê. Nós queremos a promessa, nós queremos a terra que mana leite e mel. Nós queremos esta terra de maravilhas, mas não queremos crer igual a Abraão, irmãos. Eu só quero a promessa, mas eu não quero a fé. Eu só quero receber, mas eu não quero dar a Deus a minha fé, a minha confiança. Esse é o chamado que Deus tem para nós essa manhã. Há uma linda herança esperando por nós. No Salmo 16, vamos ler para a gente ir caminhando para o final. No Salmo número 16, no versículo número 6, está escrito assim: caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Deus tem uma herança para você, sabia? Ela é linda. Você consegue contemplar pela fé? Você consegue olhar para o alto e ver o que Deus tem reservado para você? É muito linda a sua herança, mas você precisa crer. Essa é a única coisa que ninguém pode fazer por você, nem Deus, é acreditar. Ninguém pode acreditar por nós, nem Deus fará isso. É a única coisa que eu preciso fazer por mim mesmo, é crer. Crer e esperar. E para encerrar, leia comigo 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo número 9, texto que eu citei e agora vou ler junto contigo. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguém aqui ama a Deus? Se você ama a Deus, eu digo para você uma coisa, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Para aqueles que amam a Deus, Deus tem preparado coisas que você não consegue imaginar. Mas você que ama a Deus, o faz porque crê nele. Quem não crê em Deus não pode amar a Deus. Para que eu chegue a amá-lo, primeiro eu preciso crer nele. E é isso que é o mais importante. É a fé que salva.
É a fé que faz com que as promessas se cumpram na nossa vida. Então, de tudo que Deus espera de você, a única coisa que realmente importa é a fé, porque sem ela é impossível agradá-lo. Deus não troca nada pela sua fé. É a sua fé que Ele deseja. E as promessas estão aí para se cumprir. É linda a herança que Ele tem para nós, mas nós temos que crer nela, confiar que as circunstâncias podem ser contrárias e adversas, mas Deus faz com que elas cooperem para o nosso bem. Deus muda as circunstâncias para que nós sejamos abençoados, mas você precisa crer. Abraão creu, e isso então foi a sua aliança com Deus. Agora Deus tem uma aliança conosco. A nossa parte nessa aliança é crer. O resto é tudo Deus que faz. Tudo o Senhor que providencia. Mas a minha parte é crer. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelo que ela nos ensina, para sabermos aquilo que o Senhor espera de nós. E realmente a única coisa que agrada ao Senhor é o fato de crermos nas promessas, crermos no Deus que realiza, que faz, que chama, que salva, que tem promessas para nós. Cremos, Senhor, e é por isso que temos uma aliança contigo, porque cremos também e fomos justificados pela nossa fé, como foi Abraão. A nossa fé nos foi também imputada como justiça, e é por isso que estamos na Tua casa. É por isso que participaremos da ceia agora, porque somos parte desta aliança, e a ceia é exclusiva para aqueles que têm uma aliança contigo. Por isso, Deus, nós te agradecemos pelas promessas, pelas oportunidades, pelas bênçãos, pelas maravilhas que o Senhor faz em nossa vida. E queremos aqui declarar a nossa fé contra tudo e contra todos, contra as evidências, contra a ciência. Nós cremos no Senhor e assim queremos permanecer. Ajuda-nos, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.